É muito importante reforçar as diferenças entre a lei de um lado e os decretos e regulamentos de outro lado. Como nós já dissemos, a administração pública está obrigada a observar o princípio da legalidade e só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Contudo, a Constituição Federal permite que o chefe do Poder Executivo espeça decretos e regulamentos para fiel execução das leis. Esses decretos e regulamentos também são de caráter geral e abstrato, mas eles se prestam a dar fiel execução às leis. Assim, eles não podem de maneira nenhuma extravasar os limites da lei. Portanto, o que os distingue é que as leis conferem maiores garantias aos administrados, principalmente porque são elaboradas através de um processo mais solene e por um órgão colegiado, que é o Congresso Nacional. Os projetos de lei são discutidos, como bem lembra o professor Celso Antônio, pelos membros do Parlamento, que representam diversos segmentos da sociedade, e todo o seu processo de elaboração lhes confere um grau de imparcialidade, de confiabilidade e de qualidade normativa muito maior do que aos decretos e regulamentos, que são elaborados, como bem lembra o autor, em gabinetes fechados, sem publicidade alguma, libertos de qualquer fiscalização ou controle da sociedade. Os decretos e regulamentos são produzidos pela vontade de uma só pessoa, que é o chefe do Poder Executivo, sem necessidade de enfrentar as discussões políticas e ideológicas pelas quais passam as leis. Por isso, seria bastante arriscado as garantias dos cidadãos se eles pudessem definir direitos e obrigações sem estarem atrelados a nenhuma lei. Assim, se os decretos e regulamentos, que são atos administrativos privativos do chefe do Poder Executivo, não podem, por si mesmos, criar direitos ou impor deveres que não estejam pré-determinados na lei, menos ainda seria possível que as instruções, as portarias e as resoluções o fizessem, pois estes são atos administrativos de qualidade inferior, editados por outras autoridades de escalão inferior, pertencentes à administração direta e indireta, tais como os ministros de Estado, os dirigentes de autarquias, fundações e outros. Bem, vamos passar agora ao estudo do famoso poder de polícia, do qual acredito que já devem ter ouvido falar bastante. Esse tema contém bastante informações e muitas vezes ele já foi questionado no exame da OAB. O que seria de nós se não houvesse um poder de polícia para controlar determinadas atividades? Vejam, nós não estamos aqui falando da Polícia Civil nem da Polícia Militar. Isso é uma outra coisa que se refere à Polícia Judiciária. O poder de polícia judiciário é aquele que se rege de acordo com a lei processual penal e tem por finalidade, responsabilizar penalmente aqueles que violam a ordem jurídica. Aqui nós estamos falando de um concreto poder de polícia administrativo, ou seja, daquele poder conferido à administração pública para restringir ou mesmo para coibir a prática de determinados atos pelo particular. E quem é que dispõe desse poder de polícia administrativo? A Constituição Federal estabelece que tanto a União quanto os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios têm o poder de polícia, a ser exercido no âmbito da competência de cada um desses entes políticos. Nós, os cidadãos, através da Constituição Federal e das leis, recebemos uma série de direitos que devem ser exercidos de acordo com o bem-estar da sociedade. Não pode um particular prejudicar um conjunto de pessoas com a alegação de que está respaldado por um direito, porque não é assim que a própria Constituição Federal determina. Acima de tudo, vem o interesse social e a utilidade pública, que podem se sobrepor a qualquer interesse particular. Vocês já devem ter ouvido falar nos noticiários, das televisões e dos jornais
que um dia determinado restaurante foi interditado porque a vigilância sanitária encontrou comida estragada no freezer, provavelmente para ser reutilizada. Encontrou animais soltos que circulavam livremente ali pela cozinha. Enfim, verificou que no local não havia a menor condição de higiene. E eu não estou brincando, não. Aqui mesmo na região central de São Paulo já foi interditado um restaurante por todos esses motivos. Através de um efetivo poder de polícia, portanto, se pretende resguardar a saúde da população, protegendo os frequentadores efetivos e os potenciais frequentadores do local. Também vocês já devem ter ouvido ou visto em algum noticiário que foi cassada a licença de determinada construtora para edificar, porque a construtora não atendeu às normas estabelecidas e, portanto, aquela edificação, aquela construção, poderia causar prejuízo à coletividade, porque mais tarde correria o risco de cair. Quantas vidas são poupadas com essa fiscalização? Por isso é que é importante o poder de polícia também nesta seara. Querem ver uma outra situação? Os bares e as casas noturnas, principalmente aquelas que promovem show ou aquelas que tocam música em volume muito alto, devem ter vedação acústica e não deixar que o som ultrapasse tantos decibéis. Quer dizer, esse nível vem estabelecido em lei. Caso o proprietário não atenda às exigências, ele poderá ser multado ou ter até o seu estabelecimento fechado, caso se recuse a atender reiteradamente às determinações do poder público. Para ilustrar, também podemos mencionar ainda um outro exemplo. Se determinado grupo de pessoas resolve protestar promovendo uma passeata, e esta passeata se torna agressiva, porque, enfim, os seus membros vão quebrando os vidros das casas por onde passam ou vão ameaçando outros pedestres, o poder público pode dissolvê-la, utilizando-se até de força física moderada para conter esse pessoal. Vejam, existe ainda uma série de exemplos que podemos mencionar para que vocês compreendam que o uso do direito da propriedade e da liberdade deve estar totalmente compatível com a utilidade pública, de forma que não ameace direitos da coletividade. E é em função disso que se justifica o poder de polícia administrativo. Então, para melhor esclarecermos a matéria, podemos nos utilizar do conceito de poder de polícia elaborado por Maria Silvia Zanella de Pietro. Segundo a autora, o poder de polícia é a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Conforme ela esclarece, esse interesse público está presente nos mais variados setores da sociedade, tais como naqueles que tutelam a saúde, a segurança, a moral. Vejam, um parênteses, quando a administração pública interrompe espetáculo público pela prática de atos obscenos. Voltando, também tutela o meio ambiente, a defesa do consumidor, o patrimônio cultural e a propriedade. Sabem onde se encontra o conceito legal de poder de polícia? No Código Tributário Nacional. Para que vocês não se esqueçam da matéria, deem uma lida no artigo 78 do CTN. E por que, afinal, que o poder de polícia vem mencionado no Código Tributário? Porque quando o poder público exercita o poder de polícia, está autorizado a cobrar a taxa. Ou seja, o exercício do poder de polícia é um dos fatos geradores da taxa. O poder de polícia abrange atos do poder legislativo e do poder executivo. O poder legislativo, no exercício do poder de polícia, cria as limitações administrativas através da lei. Já o poder executivo, também no exercício do poder de polícia, regulamenta as leis. Vejam aqui a referência ao poder normativo da administração pública, ao qual nos referimos agora há pouco. Pois bem, então, eles controlam sua aplicação, seja de modo preventivo, por meio de ordens, notificações, licenças, vistoria, fiscalização, autorização,
seja de forma repressiva, quer dizer, por meio de medidas coercitivas, tais como dissolução de passeata, apreensão de mercadorias deterioradas, interdição de atividade, enfim, e outras também. Quando a administração pública age preventivamente, ela busca adequar